aqui a nossa gravação a começar. Então, não só esse material de hoje, né, mas como os materiais das aulas anteriores, todos foram gravados e ficam disponíveis para vocês ali na nossa sala de aula virtual, o Classroom. Ficam disponíveis os slides, né, utilizados durante a aula, e também ficam disponíveis os vídeos, né? O vídeo lá na barra atividades, lá no tópico vídeos das aulas ao vivo, e os slides lá no tópico slides das aulas, né? Então, tudo fica lá para caso vocês precisem rever, né? E é importante, é interessante que revejam, sempre que forem fazer o desenvolvimento, né, da etapa que está em andamento, justamente para comparar aquilo que foi feito com aquilo que foi pedido antes de realizar a entrega, né? Muito bem. Então, hoje, a aula da quinta-feira, né, como a gente já sabe, já conversou lá desde o contrato pedagógico, a gente traz, nessa segunda aula da etapa em andamento, um trabalho, né, que foi entregue nessa fase com erros, com problemas, né, para a gente analisar esses erros, conversar a respeito para que vocês tenham cuidado também. Mas no início de cada aula a gente sempre relembra o nosso calendário, né? Então vamos retomar rapidamente o nosso calendário, reforçando que esse calendário a gente trabalhou lá no nosso contrato pedagógico, que foi algo em torno de 1h20, 1h30, né? A gente trabalhou todos os detalhes a respeito do processo avaliativo. Então, se alguém ainda não assistiu, assista, tá? O vídeo do contrato pedagógico está ali no Classroom, na barra atividades, lá no tópico contrato pedagógico. São várias informações, né? Detalhamentos aí sobre as entregas ali no Classroom, né, de cada uma das fases, né, desse plano de negócio. Então, na primeira semana, no dia 10, a gente teve o nosso contrato pedagógico, e depois do contrato pedagógico a gente iniciou a etapa 1, né? Conversamos do passo a passo, né? Então, a primeira aula da semana sobre uma etapa é na terça-feira. Então, a gente combinou ali o que fazer, como fazer, o que não pode faltar, todas as orientações, o passo a passo. Na aula da quinta, que é sempre a segunda aula, né, de uma etapa em andamento, sempre na quinta-feira, a gente traz, então, uma entrega que foi feita, né, naquela etapa com erros para a gente verificar, avaliar, conversar a respeito. Isso foi feito. Essa etapa, valendo 2 pontos, foi entregue até o dia 14/8, né? Vocês receberam de volta, né? O líder recebeu de volta a entrega que foi feita pelo grupo, com a nota e com observações para o grupo fazer os ajustes. No dia 17/8, a gente iniciou a etapa 2, que foi terça-feira, né? Na aula de terça-feira, que é a primeira aula de uma etapa, né, que está se iniciando, nós conversamos o como fazer, o que não pode faltar, passo a passo, os detalhes, as informações, as instruções para a construção da etapa. Hoje, dia 19, nós vamos finalizar a etapa 2, trazendo, então, uma entrega, né, que foi feita por um grupo em ano anterior, considerando aí, então, os elementos da etapa 2 orientados, para a gente ver justamente os erros, os esquecimentos, né, aquilo que não foi feito conforme orientado. Por quê? Vale nota, né? E a nota é dada a partir dessas informações, instruções, solicitações que estão ali para serem realizadas nessa etapa. Tá? A entrega é até 21/8, ou seja, sábado, né? 21/8 às 23h59. De novo, repito, né? Já desde o início está combinado assim, né? Vocês já fizeram as entregas da primeira etapa assim, então nada muda, né? O líder que faz a entrega pelo grupo, vocês dividem as tarefas entre vocês, que cada um vai construir, né? Nessa etapa, repassa para o líder insere lá no arquivo e entrega, tá? Depois da correção, o líder vai receber de volta, né, com nota, essa entrega da etapa 2. Tá? Claro, né, sempre importante aí os líderes compartilharem, né, com o seu grupo, né, se teve observações, qual foi a nota que ficou, né, para depois poderem fazer os ajustes. Na semana que vem, terça-feira,
24/8, a gente inicia a etapa 3. Então, na terça, começa o início de uma nova etapa. Então, na terça, a gente sempre tem o como fazer, o que não pode faltar, o passo a passo, as instruções, as orientações, né? Na quinta, 26/8, a gente fecha essa etapa 3 de novo, com um trabalho que foi entregue nessa fase, né, da etapa 3, para vocês, né, olharem os erros mais comuns, né, a gente conversar a respeito, né, que geralmente é esquecido, né, e aí, valendo 3 pontos, vocês têm até o dia 28/8, né, para fazer essa entrega, tá? Lá na etapa 4, no dia 31/8, né, terça-feira, a gente inicia essa etapa 4, todo aquele passo a passo, como fazer, o que não pode faltar. Na quinta, 2/9, a gente traz de novo, né, um trabalho entregue nessa fase aí da etapa 4, com erros e problemas para a gente analisar, principalmente para vocês não cometerem, né, essas mesmas falhas e erros mais comuns, valendo 3 pontos. Entrega até o dia 4/9, às 23h59. Aí vocês já têm, então, os 10 pontos da N1, né? Etapa 1, 2, etapa 2, 2, etapa 3, 3 pontos, etapa 4, 3 pontos, somando 10. A nossa média é N1 mais N2 divididos por 2. Então, só a nota da N1 é suficiente, né? Tem que fazer a apresentação, porque aí soma as duas notas e divide por 2 para chegar na média, né? Média mínima 6. Então, nós vamos ter uma apresentação lá no dia 9/9, né? Vocês vão apresentar em 10 slides, né? O trabalho, enfim, né? O plano de negócios que foi elaborado por vocês, tá? Sendo que a entrega da N2 ocorre no dia 5/9 até as 23h59. Ou seja, terminou a etapa 4, vocês já têm, né, que fazer no dia seguinte a entrega do roteiro final. O roteiro final nada mais é, né, aquele capa, né, contracapa, folha de aprovação, sumário, e inserir as 4 etapas, né, do projeto nesse roteiro. Então, vocês vão entregar ele pronto, né, montadinho, final, na estrutura completa do plano de negócios aqui na N2, conforme a gente mostrou lá no vídeo do contrato pedagógico, e junto com essa entrega da N2, entrega também os slides, né? Aqueles 10 slides que vocês têm que apresentar, né, no dia 9. Tá? De qualquer forma, no dia 6, a gente vai ter uma aula de orientações finais, né, a respeito aí da apresentação. Vocês podem fazer alguns retoques ainda na entrega dos slides que foram feitos no dia 5, né, conversa a respeito, para já deixar tudo alinhado, né, para o dia 9, tá? Excepcionalmente tem essa aula no dia 6, por quê? Que é uma segunda-feira, né? Porque no dia 7 é feriado, Independência do Brasil, né? Então na segunda-feira, de manhã, a gente vai ter essa aula de orientações finais. Como vocês já vão ter entregue, né, o roteiro final, e vão ter entregue já os slides do dia 5, eu vou trazer várias informações aqui a respeito da apresentação, né, detalhes, enfim, e há tempo, né, do grupo aí no dia 6 ainda fazer algumas correções, né, nos seus slides para reenviar, e depois no dia 9, né, já tem a versão final para fazer a apresentação, tá? Então, claro, né, os grupos têm que entregar os slides com antecedência, porque no dia 9 nós vamos fazer a apresentação na sequência, né? A gente conecta aí às 9 horas, 9h15 começa a apresentação do primeiro grupo. Então, claro, né, todo mundo já entregou os seus slides de apresentação. Não, daqui a pouco, na hora da apresentação, cadê o slide? O grupo não entregou, né? E aí já não vai conseguir apresentar, já vai ficar sem nota ali dois. Então já entrega antes, né? Para não ter esses problemas, tá? Mas aí a gente detalha mais coisas da apresentação aí lá no final, né? Então temos a N1 e N2, né? As 4 etapas da N1, a apresentação final no dia 9/9, tá? Só relembrando que até lá, né, quem está com problema no microfone, enfim, tem que, né, acertar esse problema aí, né? Porque vai precisar abrir o microfone para apresentar junto com o seu grupo, né? E aí o acordo já desde o nosso contato pedagógico é que o grupo que estiver apresentando lá no dia 9, né, vai abrir a câmera e o microfone, a gente precisa gravar, né? Essa gravação fica então depois
comprovante aí da apresentação de vocês, né? Participaram efetivamente aí dessa apresentação, valendo 10 pontos na N2, tá? Então, relembramos nosso calendário, os detalhes básicos que a gente sempre conversa, né? No início de cada aula. Cada aula que começa, a gente relembra ele para reavivar na memória, né? Aquilo que foi combinado lá no contrato pedagógico, mas não exclui, né? Que quem não assistiu o contrato pedagógico tem que assistir, né? Quem não lembra, rever, o vídeo está ali na barra atividades do Classroom. Muito embora a gente já tenha visto algumas vezes esse calendário já, né, desde o início, pode ser que tenha surgido uma dúvida nova, uma pergunta que não foi feita ainda, né? Então, alguém gostaria de perguntar alguma coisa, gente, sobre as nossas datas de entrega, o processo avaliativo? Eu tô tranquila. Não. Tranquilo? Legal. Muito bem. Então, você sabe, né, cada aula, a gente trabalha na primeira parte da aula, né, as instruções, informações, depois intervalo de 15 minutos, na volta do intervalo a gente faz a chamada, é sempre ao vivo, para ter a presença tem que responder a chamada, né, e aí depois da chamada, reunião dos grupos, distribuição de tarefas entre vocês, e produção, né, da etapa que está em andamento, e eu permaneço conectado, sempre para orientar vocês enquanto estão fazendo essa produção, né, que foi dividida entre vocês. Reforço, né, importantíssimo esse segundo momento da aula, para tirar as dúvidas, né, estou fazendo lá, fiquei com o item 2 ponto alguma coisa, né, comecei a fazer, estou com dúvida aqui, aproveita, está na hora da aula, o professor está conectado para orientar, tirar dúvidas, enquanto vocês estão fazendo essa construção, nessa segunda parte da aula, né. E aí depois, né, terminou a aula, aí deixa para fazer num outro horário, aí não tem um professor para tirar dúvida, né? E o horário da turma de vocês é esse, né? Das 9 ao meio-dia, tá? E aí ser pensado, né? Esse momento aí para construção durante a aula, justamente para vocês terem acesso, né? Ao professor para dúvidas e perguntas, tá? Então, aproveitem sempre esse segundo momento, sempre que precisarem. Então, vamos ao arquivo, né? De uma entrega da etapa 2. Nossa aula 4 hoje é a segunda aula da etapa 2, então vamos analisar, né, uma entrega da etapa 2 com erros, com acertos, né, coisas que a gente precisa estar atento e que sempre vão ser analisados, né? Se na aula da terça lá é o como fazer, o que não pode faltar, na hora que eu for fazer a correção, né, é isso que eu vou olhar, né? Tudo que eu instruí na terça-feira, né, eu orientei ali em relação a como construir o trabalho, na hora que eu vou fazer a correção, é isso que eu vou observar, né? Então, a nossa aula da quinta-feira é trazer um trabalho para confrontar, né, com tudo aquilo que foi pedido, tudo aquilo que foi orientado, né? Então, esse trabalho que a gente vai olhar agora, na etapa 2, que compõe, né, o capítulo 3, 3.1, 3.2 e 3.3, foi um trabalho feito em um ano anterior. Esse grupo aqui era o Café Paris, né, uma cafeteria, e na etapa 3, então, eles fizeram esta entrega, tá? Abrindo o capítulo Análise de Mercado, que é composto pelos itens 3.1, 3.2 e 3.3, né? Então, a gente não pode iniciar um capítulo sem abrir um parágrafo, né, em que a gente orienta ao leitor o que ele vai encontrar na sequência. Tá? Então, vamos ver essa estrutura aqui, como é que esse grupo fez. Então, eles colocaram ali a Café Paris, com o intuito de crescer, inovar e prosperar, faltou ali, né? Avaliou o mercado para ter certeza do tão desejado e intencionado sucesso do nosso negócio. Sendo assim, foram realizados diversos estudos que serão apresentados agora. Tá? Poderiam ter dito, né? Estudo de cliente, estudo de fornecedores, estudos de concorrentes, né? Para deixar evidente. Então, poderia ter complementado melhor esse parágrafo e, claro, né? A estrutura do parágrafo. Vejam, o padrão, né? Lá no documento para vocês entregarem lá no Classroom, já está o espaçamento entre linhas 1,5, já está justificado, ou seja, alinhado à direita e à esquerda. O texto, nessa entrega aqui para 2, está desalinhado, né? Vejam que está com alinhamento à esquerda, o alinhamento à direita não existe aqui, ó. Ou seja,
foi desconfigurado, tá? Então, muita atenção, né? O arquivo original lá já está no padrão, já está configurado, né? Na hora de colocar as construções de vocês, mantenham a formatação, né? Isso faz parte do trabalho também, tá? E aqui, então, nesse parágrafo introdutório, falou o que eles iam apresentar a seguir, faltou citar, né, os tópicos, clientes, concorrentes e fornecedores, no alinhamento aqui, tá? Justificado. Veja que os próximos parágrafos, todos eles, né, já começaram errado aqui, os outros parágrafos estão com um alinhamento também equivocado, tá? Vamos para o primeiro item aí do capítulo 3, que é o estudo dos clientes. Olha como é que eles estão começando o parágrafo. Vejam se vocês conseguem acertar o que está errado aqui. Nossa pesquisa foi feita virtualmente. Já na primeira parte da frase já dá para entender um erro, né? O que a gente não pode fazer? Num texto acadêmico, né? A gente não pode utilizar a primeira pessoa, né? Nós, nosso, fizemos, né? Realizamos. A gente não pode utilizar, né? Então, eles estão utilizando aqui nossa pesquisa, né? Então, eles poderiam ter utilizado muito bem, né? A pesquisa é a terceira pessoa, né? É a pesquisa, não a nossa pesquisa. Tá? Então, aqui o formato certo seria a pesquisa ou a pesquisa realizada pela empresa Café Paris, né? Sempre falando em terceira pessoa, tá, gente? Cuidem bastante isso, para não cometer esses erros aí que são bem comuns, né? E a gente já orientou isso lá desde a primeira etapa, né? Então, nossa pesquisa foi feita virtualmente. Tem um errinho aqui, onde 20 pessoas responderam a enquete, nos dando informações necessárias para nosso, e a primeira pessoa sempre aparece em vários momentos, né? Estabelecimento esteja preparado para atender todos os nossos clientes. Bom, aqui nessa estrutura do parágrafo que vai, então, demonstrar a pesquisa de clientes, o que a gente disse lá na orientação, né, da aula da terça-feira? Tem que colocar um parágrafo falando sobre a pesquisa que foi realizada, objetivo, né, da pesquisa, e aí eles têm um objetivo que está traçado aqui, né, buscar informações e tal, o número de pessoas pesquisadas, ou o número de pessoas que responderam a pesquisa, qual foi a ferramenta utilizada para fazer a pesquisa? Ter colocado aqui no formulário, no parágrafo introdutório. Então, a pesquisa foi realizada, né, com tal objetivo, responder a pesquisa a tantas pessoas. Foi utilizado no instrumento Google Formulários. A pesquisa foi realizada, faltou outra coisa, né? A pesquisa foi realizada do dia 17 até o dia 20. Faltou o prazo da pesquisa, né? Ser demonstrado, ser apresentado aqui, né? E aí apresenta-se a seguir, logo abaixo, os gráficos obtidos na pesquisa. Então, eles fizeram um parágrafo introdutório com algumas das informações que foram pedidas, né, orientadas, não todas. Né? Faltou colocar o nome da ferramenta utilizada na pesquisa, o prazo da pesquisa, né? Essas coisas faltaram aqui, tá? Também faltou, né, evitar o uso da terceira pessoa, da primeira pessoa, e faltou, né, a formatação do parágrafo justificado, né, alinhado à direita e à esquerda, tá? E vamos para o primeiro gráfico. No primeiro gráfico, tem identificação do que é, né? Gráfico, é o primeiro documento, a numeração dele, e sobre o que trata esse gráfico? Faixa etária, está identificado. Tá? Apresenta o gráfico, então nós temos aqui, né, o resultado das informações sobre faixa etária, né? Tem ali, uma pergunta foi, né, uma alternativa da pergunta foi de 16 a 20, de 21 a 30, de 31 a 45 anos de idade. A pergunta era qual a sua idade, né? Qual a idade do cliente que está respondendo a questão, a pergunta. E tem uma escala. Mas o que a escala quer dizer? Essa escala não está significando nada, né? A princípio aqui. A gente não sabe identificar aqui se de 16 a 20 anos, esse 7 representa o quê? São 7 pessoas que responderam, que são de 16 a 20? Ou representa 7%, ou 70% dos que responderam? Então, esse gráfico está mal planejado, que é um problema que conversamos lá na nossa aula da terça-feira, né?
A gente diz, pessoal, procurem utilizar, por exemplo, né, o mais utilizado, o Google Formulários, porque ele já vai gerar os gráficos para vocês, né? Os gráficos já vão ser formatados, né, direitinho para vocês utilizarem no documento de vocês. Tem outras ferramentas que dá para usar, mas cuidem, algumas ferramentas, vocês vão fazer a pesquisa, ela vai gerar os gráficos, vocês vão ter que montar esses gráficos, né? E às vezes não é muito simples de fazer isso. Esse grupo aqui fez, né? Utilizando uma outra ferramenta, uma outra, né? Enfim, possibilidade, né? Que não o Google Formulários. E essa ferramenta que eles usaram não gerava gráfico. Né? Eles pegaram todos os dados pesquisados para montar os gráficos e teve erro, né? Não se entende a escala. Né? O que significa aqui essa numeração da escala, né? 16 a 20 anos de idade, o quê? 7%, 7 pessoas, 70%, o que exatamente? Né? Não demonstra, tá? Então tem um erro aqui no gráfico por ter utilizado uma outra ferramenta que não gerava gráfico, né? E aí deu problema, tá? Por isso aquela indicação, né? E por isso muitos grupos preferem o Google Formulários, porque nas respostas ele já vai automaticamente gerar os gráficos num padrão, tá? Sem erros. É claro aqui, gente, o gráfico é sobre faixa etária, né? E ficou identificado, né? Qual era a pergunta. Isso, né, é importante porque uma outra coisa que acontece às vezes, mesmo girando no Google Formulários, o pessoal vai lá e recorta, né? O gráfico, coloca o gráfico recortado sem identificar qual era a pergunta. Aí fica ali as cores, né, os percentuais, e a gente não sabe o que é aquele gráfico, porque ele não demonstra, né, qual era a pergunta, né, nem qual eram as alternativas, né. Às vezes mostra as cores, as perguntas, mas tem lá a cor e não mostra qual é o percentual, ou qual era a faixa etária, por exemplo, né, no caso. Então cuidem bastante, porque quem olhar o gráfico tem que entender do que se trata. Às vezes quem fez o formulário sabe, né? Eu sei que a primeira pergunta é tal coisa, mas eu vou olhar, não tem ali, né, o que é a pergunta, não tem o percentual, não tem as faixas, né, que foram perguntadas, então quem olha não vai entender. Então precisa cuidar disso, tá? A gente já tinha orientado já desde o início que tem uma forma, né, de identificar todos os elementos não textuais, né? Tabelas, quadros, figuras, imagens, gráficos, né? Então aqui está ali, gráfico 1, faixa etária. Só não está alinhado à esquerda, né? A figura está aqui, deveria estar à esquerda, acima da figura, tá? E abaixo a autoria, que é fonte, 2 pontos, a autoria própria. Está correto a autoria própria, né? E quem é que fez a pesquisa? Foram vocês, né? Independente do instrumento utilizado, né? Quem elaborou as perguntas, né? Para a obtenção das respostas foram vocês, né? Os elaboradores, né? Do projeto. Então fica a autoria própria. Fonte autoria própria só está desalinhado, deveria estar alinhado à esquerda, né, abaixo da figura. Tá? Esse é o padrão. Tá? Isso que a gente tem comentado já desde a etapa 1, para vocês manterem. Tá? E aí, é um gráfico abaixo do outro. Se for 6 perguntas, 10 perguntas, que gerou 6 a 10 gráficos, vão ser todos gráficos um abaixo do outro, e aí só depois, né, dos gráficos, vocês vão fazer as conclusões sobre o que obtiveram na pesquisa. Tá? Então, tá aqui gráfico 1, o gráfico 2, né, sobre gênero, né, para descobrir se o público era mais do gênero masculino ou feminino, se as pessoas, né, que estavam pesquisando consumiam café, sim ou não, né. Vejam que sempre tem um problema de escala, né, a gente nunca sabe qual é o percentual aqui, né. A preferência, né, dos tipos de café que eles iriam oferecer, também tem problema de escala, a gente não sabe o que representa essa escala. Consumo de alimentos, né? Enfim, foram fazendo algumas perguntas sobre o tipo de produto deles, o consumo, né? As preferências do cliente. Uma questão que não pode faltar, né, é o preço. Eles acabaram colocando como custo, né? Mas aqui é preço, tá? Não é o custo o custo é para a empresa. Quanto custa para a empresa, né, produzir aquele café? O preço que ela vai cobrar do cliente é uma outra coisa. E aqui a pergunta é o preço do café, no caso, né? Na empresa de vocês também vão colocar uma pergunta sobre preço, né? O quanto o cliente estaria disposto a pagar, né, pelo produto ou serviço de vocês. Isso é imprescindível, né? Uma empresa que não sabe o quanto o cliente deseja pagar pode fazer uma precificação errada. Então, essa pergunta sobre preço não pode faltar.
em nenhum dos projetos aí, tá, gente? Onde a pessoa normalmente consome, tá? Ficou bem confuso aqui a pergunta e as alternativas. Então, onde consome? Local ou fora? Muito subjetivo, né? Local ou fora onde? Em casa? Tá? Aqui o que eles queriam perguntar é se a pessoa consumiria o café dentro, né, do estabelecimento ou levaria para consumir, né, fora, no caminho até o trabalho, né, enfim. Né? Então procurem também construir perguntas e alternativas que sejam lógicas, de fácil entendimento, porque senão, né, depois fica difícil entender, né, esse local ou fora é local fora aonde, de onde, né, não se sabe. Tá? E as escalas são sempre confusas, né, a gente nunca sabe aqui. Local já é confuso, né? Mas eu olho 10 o que, 11 o que, não aparece aqui se é 10%, 10 pessoas, né? Enfim, não indica, né? Então prestem bastante atenção na formação dos gráficos, senão vão ter que refazer tudo, né? Como é uma empresa que trabalha com o gênero alimentício, né? Café e outros, né, elementos que podem ser consumidos junto com o café, né? Esses outros produtos, né? Podem ter ou não glúten, lactose, né, para as pessoas que são tolerantes, né, é importante. Então, eles precisavam saber, fizeram uma pergunta a respeito, né, e aí fecharam dentro do limite, né, de 6 a 10 perguntas, né, fizeram 9, geraram 9 gráficos, tá? Um abaixo do outro certinho, embora problemas nos gráficos, na construção aqui, todos que a gente já comentou, a sequência certinha, né? Só gráficos sem nenhuma conclusão, né, entre os gráficos. As conclusões vêm abaixo, tá? Depois de apresentado o último gráfico, aí vem as conclusões da pesquisa. Então, nessa pesquisa que foi realizada, né, com tantas pessoas, né, descobriu-se que tantos por cento dos clientes, a maioria, está na faixa etária de tanto a tanto, né, tantos por cento gostariam de consumir mais o tipo de produto tal, tantos por cento, né, são de tal gênero, tantos por cento gostariam de pagar o preço de tal a tal, e aí vocês fazem a conclusão da pesquisa a partir das informações obtidas, né, nos gráficos que foram apresentados. Tá? Então, o resultado da pesquisa, a conclusão, vai em um parágrafo, 2 ou 3, se quiserem, abaixo, tá, dos gráficos. Então, se vai ser um parágrafo, se vai ser 2, se vai ser 3, aí vocês decidem. O importante é tratar todas as informações, né, todas as conclusões que foram oferecidas pelos gráficos da pesquisa de vocês. Tá? Então, a estrutura, né, é estudos clientes. Fala aqui como é que foi feita a pesquisa, né? Quantas pessoas pesquisadas, qual o instrumento utilizado, né, a ferramenta, né, o prazo, né, da pesquisa foi do dia tal até o dia tal, né, foram pesquisadas pessoas, né, clientes da cidade de Porto Alegre, Canoas, Alvorada, da região metropolitana, né, a região, e aí apresenta os seus gráficos, né, sendo que pergunta, preço não pode faltar, né, e as outras todas que são importantes para entender, né, o público de vocês. Gráfico, um abaixo do outro, com a identificação correta, com todas as formatações corretas, conforme a gente comentou. E só depois dos gráficos, aí sim, vem a conclusão, né, da pesquisa. Tá? Pessoal, dúvidas, perguntas sobre esse item, né? 3.1. Só uma pergunta, tem que ser é obrigatório montar os gráficos? Sim, Hum, tem que ter tá, gráfico. O objetivo aqui é apresentar os gráficos, né? sim. Certo? Na aula da terça-feira, né, a gente orientou como fazer a construção e a gente orientou para vocês fazerem a pesquisa, gerar os gráficos e inserirem os gráficos aqui no 3.1. Tá? Então, Tá. claro que se vocês utilizarem um instrumento de pesquisa que já gera os gráficos para vocês, muito mais fácil, né? Inclusive, eu Tá. demonstrei lá o Google Formulários para vocês, né, que vocês podem utilizar. Eu abri a tela do Google Formulários, mostrei o acesso, né, para quem quiser fazer a pesquisa lá, porque ele gera os gráficos já direto, né? Tem que enviar o link da pesquisa para os clientes, né, ou para os contatos de vocês responderem para poder gerar os gráficos.
Tá? Essas orientações aí foram da nossa aula da terça, então respondendo sim, né? Tem que ter os gráficos, tá? A gente está hoje comentando, né? E trazendo um trabalho aí que foi realizado com alguns erros, né? Comparativamente às orientações que foram dadas na terça-feira, tá? E aí esses erros também é importante, tá, gente? Não cometam os mesmos erros, né? A gente está fazendo uma simples comparação entre o que foi pedido para ser feito neste capítulo. Foi a aula da terça-feira, né? A gente disse o que fazer, como fazer, o que não pode faltar, né? Todos os detalhes. E agora eu estou fazendo aqui com vocês pegando um trabalho que foi entregue, referente à etapa 2, e comparando exatamente com as instruções passadas. Porque é isso que vocês devem fazer, né? Na hora de construir a etapa que está em andamento. Fazer de acordo com aquilo que foi pedido. Obviamente, quando eu abrir o arquivo para fazer a correção, é essa comparação que eu vou fazer, né? Vale 2 pontos essa entrega. Ó, foi orientado para fazer desse jeito, não foi feito. Né? Ah, por que não ficou com 2, né? Então, faltou coisa, né? Não foi feito conforme foi pedido, né? Os gráficos estão desconfigurados, não foram inseridos gráficos, enfim. Isso vai decrementando a nota, né? Então, muita atenção. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Tá bom. Obrigado. Os demais estão tranquilos em relação a esse 3.1? Sim, senhor. Tá, tranquilo então. Muito bem, então vamos dar andamento. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, participe, né? Façam que nem a Elisângela fez uma pergunta muito importante, né? Sobre a questão dos gráficos, então não deixem passar nada, aí a gente vai conversando. Então, item 3.1, tratamos aí dos erros mais comuns que acontecem, tá? Peguei esse grupo aqui, né? Mas podia ter pego qualquer outro. Os erros são bem parecidos, né? Exatamente alguns problemas aí na construção 3.1 igual aos demais, por isso peço a vocês atenção para não cometerem também. No 3.2, nós temos o estudo dos concorrentes, tá? Então, aqui também foi pedido um parágrafo introdutório, né? Para depois apresentar o quadro comparativo, né? Dos concorrentes, tá? Então, no parágrafo introdutório, nós já vamos notar aqui, novamente, aquele problema, né? E o pessoal esquece, acaba esquecendo mesmo, né? Da questão da primeira pessoa, né? Não utilizar a primeira pessoa no texto, sempre utilizar a terceira pessoa, falar em nome da empresa, em nome do projeto, né? E não em nome próprio, né? Nós fizemos, pesquisamos, elaboramos. A empresa realizou a pesquisa, né? A XYZ, né? O nome da empresa, realizou tal estudo, né? Fez tal desenvolvimento, criou tal coisa. Então é a empresa que está fazendo. Não somos nós, né? Não sou eu, né? Então aqui o início do parágrafo está errado, né? Elaboramos o estudo dos nossos concorrentes. Tá? Então, qual é o formato correto? Falar em terceira pessoa. Então nós não elaboramos, né? Elaborou-se um estudo. Ou a Café Paris realizou um estudo dos concorrentes. Tá? Então, esse é um formato de construção textual em terceira pessoa. Aqui está em primeira, né? É o elaboramos o nós. O nossos é o nós, então é a primeira pessoa. Tá? Evitem isso, gente. É um trabalho acadêmico, né? E aí a gente não pode utilizar esse formato textual, tá? Aqui o grupo já, né, nessa parte, né, não modificou a formatação, né? Está justificado a direita e a esquerda, anotem, né? Nos parágrafos anteriores que a gente viu, falei para vocês, ó, o texto está alinhado somente à esquerda, a direita não está. Agora aqui está, ó. Tá? Então, em termos de formatação do parágrafo, está justificado, ou seja, alinhado à direita e à esquerda, o espaçamento entre linhas está 1,5, né? O formato da letra está padrão. Tá? O erro aqui é usando terceira pessoa. Tá? E aqui, né, faz o parágrafo introdutório, né? Realizou-se um estudo dos concorrentes, né? Baseado, então, no caso deles aqui, são as cafeterias próximas, né, que eles escolheram. São 3 concorrentes,
para analisar em comparação à sua própria empresa. Tá? E aí eles colocaram aqui também os critérios que eles utilizaram para fazer essa comparação. Né? Pós-venda, preço que é um critério que não pode faltar para ninguém, né? Todos os grupos têm que fazer de preço. Aí escolheram também condições de pagamento, localização, ok, né? Então apresentaram os critérios, poderiam ter colocado aqui nesse parágrafo o nome dos concorrentes, né, que foram escolhidos, tá? Esses cuidados aí são importantes. Aí apresentaram aqui, logo abaixo do parágrafo introdutório, o quadro 7, tá? Obedecendo a sequência que já, né, teve quadros anteriores, sempre atenção a isso. O título é o estudo dos concorrentes, e aqui o fonte, autoria própria, está no lugar errado, né? É abaixo do quadro, não em cima junto com o título, né? E sempre alinhado à esquerda. Então o quadro está aqui, o título deveria estar à esquerda aqui em cima do quadro, o fonte, autoria própria, abaixo, deveria estar à esquerda também abaixo do quadro, tá? Aqui eles colocaram a empresa deles, Café Paris, e colocaram mais 2 concorrentes, mas não é só mais 2, é mais 3, né? São 3, faltou um concorrente aqui para comparação. Voltou a adicionar, né? Então cuidem bastante isso. A gente já falou nessas orientações aí na aula da terça-feira. Tem mais coisa aqui, mas a Milena levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Milena? Não, senhor, era referente mesmo à quantidade de concorrentes que a gente tem que pôr no quadro. Mas o senhor acabou de nos informar, né? Que no caso tem que ser no mínimo 4, isso? Não, são 3 concorrentes. Foi o que a gente combinou na terça-feira. Ah, Vocês tudo vão bem. comparar a empresa de vocês com 3 concorrentes. Então, é vocês mais 3. No total vai dar Assim, 4 linhas aqui, aqui no né? caso, no exemplo, ela esqueceu de pôr um. Isso? Isso Ah, exatamente, né? entendi. Então, a gente está vendo Tá aqui bom. os erros mais comuns, né, cometidos, e um deles, tá? E esse grupo cometeu, em vez de colocar a empresa deles mais 3 concorrentes, colocou a empresa deles mais 2. Né? Ah, Que é um erro comum, o certo. pessoal faz, né? Ah, é 3. Fica com aquele 3 na cabeça, né? Ah, então 3 é a minha empresa mais 2. Não, 3 é a minha empresa mais 3 concorrentes. Então vai dar 4 linhas aqui, né? Vai dar Sim, a sim. empresa de vocês e os 3 concorrentes. Então vai ser 4 linhas aqui. Entendi. Obrigado, senhor. Tá? Nada, Milena. Obrigado pela pergunta. Então, a empresa Café Paris, né, comparou com a Café do Porto e comparou com a Labosque, mas faltou ali a terceira empresa, né, para fazer essa comparação com 3 empresas, tá? Então, tá aqui os critérios, né, que eles já informaram ali no parágrafo introdutório. Usaram pós-venda, o preço, que é aquele que não pode faltar para nenhuma empresa, né, as condições de pagamento, a localização, a variedade em estoque, serviço ao cliente, garantia oferecida. São no mínimo 5 critérios de comparação, tá? Sendo que preço é um que não pode faltar. Tá? Eles colocaram mais do que 5, só não pode menos. E, claro, tem que ser objetiva a comparação. E aí tem um erro aqui, né? Foi muito subjetivo as comparações feitas, a gente já vai comentar a respeito disso. Nós vamos ver a pergunta da Kathleen ali. A Kathleen levantou a mão, pergunta ou participação, enfim. Ô, Pro, olha só. Eu fico na dúvida naquilo ali em cima, ele tá numerado 3.2 estudos concorrentes, né? Sim. Essa é a minha dúvida, a minha dificuldade na hora de montar o trabalho. No gráfico, eu tenho que colocar 3.2 também? Eu tenho que numerar o gráfico? Não, o gráfico não é numerado, o gráfico é uma parte do tópico, né? Porque nos gráficos eles fazem parte do subitem 3.1, né? Sim, mas tem Então coisas que a gente tem que numerar. o que é numerado é capítulo e subitem do capítulo, tá? Tá, e a numeração continua a Agora, em mesma. relação a quadros, figuras, gráficos, tabelas, eles têm uma numeração própria, sequencial, do seu tipo. Então, quadros, lá na etapa 1, lá no item 2.1. Dentro do item 2.1, vocês fazem, né, toda a construção que tem lá dentro. Lá dentro tem os quadros do item 2.1. Qual foi o primeiro quadro lá no item 2.1? Foi o sócio 1, se teve quadro. Então, lá dentro do item 2.1,
eu tenho o quadro do sócio 1, o quadro do sócio 2, eu tenho 8 sócios, então vou ter 8 quadros lá dentro, né? Quando eu for fazer um próximo quadro na etapa seguinte, etapa 2, por exemplo, aqui, se eu tive 8 sócios lá, aqui os quadros continuam sua sequência numérica, né? Se lá foi 8, aqui seria quadro 9, dentro do item 3.2. Se fosse mas... figuras, né? As figuras seguem também a sua sequência. Se eu utilizei uma figura lá na primeira etapa, né? Tinha lá uma figura 1 dentro de um item qualquer. Lá no 2.7 tinha lá a primeira figura, figura 1, por acaso, né? E eu fosse fazer uma figura agora, em algum item aqui. No 3.3 eu apresento uma figura. Seria a figura número 2, dentro do item 3.3. Ah, só é uma confusão isso. Foi isso que a gente errou na construção do slide do passado, né? Da etapa 1. Porque a gente não conseguiu entender essa regrinha aí. A análise do mercado é o 3, daí tem o estudo dos clientes, é 3.1. Aí eu coloco ali a informação, eu não preciso numerar nada, continua 3.1. Que vocês não podem confundir, vocês estão confundindo título de capítulo e subitem de capítulo com numeração das figuras, quadros e tabelas. São coisas diferentes. A gente, né, tem que... Então, eu não preciso colocar, tipo, 3.2, fazer essa distinção. 3.3. As figuras não seguem numeração. Não, no texto, uma figura né? não é um capítulo, tá? Uma figura, um quadro, uma tabela, né? Não é um capítulo, nem subitem de capítulo. É um item que está dentro do capítulo. Então, a gente não pode confundir e achar que uma figura é um capítulo, ou uma figura, ou um quadro, uma tabela, é um subitem de um capítulo. Tá? Só no texto, né? Isso, Tipo, isso se eu for fazer... pode confundir. Só nos textos, então. Só nos textos. Acabamos de ver aqui, né? Item 3.1. O capítulo é o capítulo 3. O subitem do capítulo é o estudo dos clientes, o 3.1. Dentro do subitem do capítulo 3.1, eu tenho as informações, o texto, gráficos, tabelas, que foram construídos dentro do 3.1. O 3.1 é um subitem do capítulo. O gráfico não é o subitem. O gráfico não é um capítulo, né? É um elemento que faz parte, né, da construção desse subitem. E ele tem a sua numeração própria. Tá? Então, se eu colocar um gráfico, até o final do documento, todos os gráficos que eu for colocar, independente de que capítulo for, né, e de que subitem for, ele vai seguir a sua numeração, né? Então, aqui, por exemplo, foram, dentro do item 3.1, apareceu o primeiro gráfico de todo o documento, né? Então, teve lá na primeira etapa, então, é o gráfico 1. Aí vai lá até o final, né? Dentro do 3.1, até o gráfico 9. Ah, tá. O gráfico a gente numera também. Tá. Sim, não, todos é só os para a elementos gente não não errar, né? textuais são numerados, tá? E a gente falou lá na primeira etapa, né? Elementos não textuais como tabela, quadro, figura, gráfico, todos os elementos não textuais têm uma numeração própria. Cada um segue a sua sequência numérica, tá? E aqui, no 3.1, o exemplo gráfico foi até o número 9. Fechou esse subitem do capítulo 3 com o nosso parágrafo conclusivo, foi para o item 3.2. No 3.2 não tem mais gráfico aqui, né? Mas se tivesse, eu faria a introdução do item 3.2 e faria aqui, se tivesse um próximo gráfico, seria o gráfico, bom, antes tinha o gráfico 9, aqui vai ser o gráfico 10. Então, os gráficos seguem a sua sequência numérica, né? As tabelas, a sua sequência Mas aí ele é um quadro, né? figuras. É um quadro esse. Isso, no Não seria 3.2, no quadro caso 1? aqui, é um quadro, né? Tá? Não seria Por que quadro não é 1? quadro 1? Porque lá na primeira parte, né, já tem quadros. Né? Lá na etapa 1, vocês devem lembrar que tem quadros lá. E aí, quando eu vou apresentar um próximo quadro, né, independente do capítulo que eu tiver, ou do subitem do capítulo, eu vou manter aquela sequência. Né? Então, lá no 2.1 tinha quadros. Aqui eu vou apresentar um próximo quadro. Então, lá anteriormente fechou no quadro 6. Agora o próximo quadro é quadro 7. Tá bom, obrigada. Ficou entendido? Ficou tranquilo, Kathleen? Sim,
Certo, valeu. Muito boa a pergunta da Kathleen, que, né, a gente não pode esquecer, né, de manter a sequência numérica, né, de quadros, tabelas, figuras, né, todos os elementos não textuais, tá? E claro, né, a gente não pode também, é um erro eventualmente que acontece, mudar a sequência numérica, né, dos capítulos e dos subitens de cada capítulo, tá? Então aqui a gente está no capítulo 3, que é a etapa 2, né? Então eu não posso lá na hora de entregar, em vez de estar ali 3.2, eu colocar 1, 2, 4, é o 3.2, né? Então, existem 4 etapas de um plano de negócios, né? A gente está evoluindo capítulo por capítulo, né? Então eu não posso agora, né? Terminei o primeiro capítulo, fui para o segundo, fui para o terceiro, aí lá no terceiro, em vez de manter a sequência, né? Os capítulos eu coloco o número 1 de novo, né? Então, estamos saindo fora da sequência, né? Que é um outro problema que acontece também. Eu acabei me lembrando por causa da pergunta da Kathleen, né? Então, cuidem também dessa questão da sequência dos, não só das figuras, né, que foi a pergunta dela, figuras, quadros, tabelas, mas também a sequência dos capítulos, tá? Capítulos e subitens de capítulos. Então é comum, tá? Muito bem. Então, falamos do parágrafo, os cuidados que tem que ter na construção do parágrafo. Estávamos já falando do quadro, né? Algumas informações já falamos a respeito. E aí, faltou a gente falar sobre os critérios aqui, né? Como avaliar os critérios, né? Vocês devem lembrar que na aula da terça-feira a gente falou, pessoal, para avaliar os critérios, vocês têm que ser objetivos e não subjetivos. E a gente até utilizou o exemplo do preço, né? Então vai colocar, por exemplo, preço alto, baixo, médio, bom, ruim, acessível, inacessível. Isso é subjetivo. Para cada pessoa, né, dependendo da sua realidade, do seu poder aquisitivo, né? Isso pode ser, né, para um que tem uma boa renda, pode ser baixo, mas para outro que tem uma renda mais baixa, pode ser alto. Então, é um critério subjetivo. A gente não pode fazer uma análise dos nossos concorrentes dessa forma, porque não diz absolutamente nada essa avaliação, né? Então, aqui, Café Paris, preço acessível. Café do Porto, médio. La Bosque, alto. E o que me diz isso? Absolutamente nada, né? Critério objetivo, avaliação objetiva. Preço, Café Paris. O que deveria ter aqui? A avaliação dos preços dos cafés que eles oferecem. Tem café de 5 a 30 reais, então eu coloco a faixa de preço. Isso é uma avaliação objetiva do critério. O Café do Porto, qual é a faixa de preço? Tem cafés que vão de 7 a 29 reais. E isso é uma avaliação objetiva, tá? Então, sejam o mais objetivos possível sobre os critérios que vocês escolheram, tá? Localização, por exemplo, se eu quero colocar a localização como um critério comparativo com meus concorrentes, até é bem questionável para algumas empresas colocar a localização como um critério, né? O cliente vai escolher por localização, depende muito, tá? Então, eles colocaram aqui localização como um critério, tá? Café Paris, excelente. Para quem? Café do Porto, localização excelente, localização muito bom. La Bosque, localização muito bom. Para quem? Isso é subjetivo. Para quem mora perto pode ser excelente, para quem mora longe pode ser ruim. Muito subjetivo esse critério. Então, se eu quero colocar localização para comparar, né, eu poderia colocar o endereço, então, né, já que eu quero usar a localização. Tá? Mas, certamente, aqui para uma cafeteria, localização não é um critério de concorrência. Né? A minha cafeteria é na rua tal e a outra é em tal rua. O cliente vai escolher por causa do endereço, a cafeteria. Seria um critério comparativo importante. Né? Talvez aqui a variedade, né, de sabores ofertados, né? Aí isso poderia ser um critério interessante para uma cafeteria, né? Eu tenho lá 20 sabores diferentes, né, de cafés ou composições de cafés que eu ofereço, né? O meu concorrente oferece 10,
Bom, aí é um critério objetivo, eu estou oferecendo, né, as diferenças objetivas para comparar. Tá? Vejam que em todos os critérios, né, quase em todos eles, é subjetivo. Né? Nada ficou objetivo. Totalmente errado, né, a análise desse quadro aqui. Tá? Eu diria que o que ficou mais próximo de uma objetividade, né, foi as condições de pagamento. Né? Então, à vista e parcelado. Bom, estou dizendo como acontece de fato, né, a condição de pagamento. Aí está tá objetivo, né? Agora, todos os outros, né, coisas como bom, ruim, alto, baixo, perto, longe, isso é tudo subjetivo. Tá? Então, aqui, nesse tópico, tá? Então, observem bastante. Cuidados. É a empresa de vocês mais 3 concorrentes. Aqui o erro foi, colocou a empresa e colocou só 2 concorrentes. A quantidade de critérios, no mínimo é 5. Então, eles acertaram na quantidade de critérios, né? Colocaram, inclusive, até mais do que 5. Os critérios é de comparação com os concorrentes. Tem que ser uma comparação que diga, de fato, né, o quanto, né, a gente tem de mais ou menos possibilidade em relação aos concorrentes. Então, nesse caso, para eles, localização não seria. Então, não coloque um critério, né, não é, né, realmente para avaliar uma concorrência, né? Localização, enfim. Se for um critério, tem que estar bem explícito por quê. E, na hora de fazer a avaliação, né, tem que ser objetivo, colocar os valores, de fato, né, objetivamente, né, não usar forma subjetiva. Se aparecer forma subjetiva, né, e o critério poderia ser avaliado objetivamente, aí, né, vai decrementando nota, né, então, cuidem isso, tá, a numeração do quadro, os quadros, né, onde colocar, enfim, alinhado à esquerda, em cima do quadro, título, abaixo, fonte 2 pontos, autoria própria, alinhado à esquerda, abaixo do quadro. É o padrão que a gente já tem falado desde a etapa 1, né, não é novidade. Então, cuidem isso, tá? Bom, do 3.2, já surgiram algumas perguntas legais aí, né, participações, mas antes de a gente passar para o 3.3, gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta, alguma participação, alguma dúvida que gostaria de fazer em relação a esse estudo dos concorrentes, gente. Por enquanto, tranquilo, senhor. Legal, Lisângela. Tá tranquilo também, senhor. Legal, Lucas. Muito bem. Então, vamos para o item 3.3. Só não esqueçam, né, gente, que os concorrentes são concorrentes reais, né? Não é para inventar concorrente, né? Concorrentes de fato da empresa de vocês. Se a empresa fosse, né, colocada no mercado, né, quem seriam esses concorrentes reais que estão aí já estabelecidos nesse mercado, tá? 3.3, estudo dos fornecedores. Na terça-feira também, né, falamos aí desse item 3.3, orientando, né, o que fazer, como fazer, o passo a passo, os detalhes, tudo a gente tratou na aula da terça. Agora estamos trazendo um trabalho, né, foi entregue nessa etapa 2, né, com erros, com problemas, né, para vocês não cometerem esses mesmos erros e problemas, são geralmente bem comuns, tá? 3.3, estudo de fornecedores. Começaram abrindo com um parágrafo, né? O que eles colocaram nesse parágrafo? É observado que as condições de preço são razoáveis, que a forma de pagamento convém por ser à vista ou cartão, com prazo de entrega rápido e produtos de qualidade. É isso que é para fazer aqui nesse parágrafo introdutório? Não, isso aqui estão colocando uma conclusão, né, a respeito das formas de pagamento que eles, né, colocaram nas tabelas. Aqui no estudo dos fornecedores, parágrafo introdutório, né, tem que falar do que vai apresentar, a seguir aqui o leitor vai encontrar, né. Então, seria a empresa Café Paris realizou pesquisa dos seus fornecedores, né, fornecedores para a estrutura da empresa, que é a primeira tabela, né, tabela de estrutura, e realizou também pesquisa de fornecedores para a composição do seu estoque, né, que é a segunda tabela. Ponto. Essa informação tem que dizer o que vem depois, né, a seguir já, dentro do capítulo, né, e não foi feito. Tá? E essa orientação foi dada na aula da terça-feira. Então isso eu vou comparar, vou abrir, ó, li aqui, fez um parágrafo introdutório, mas não tem nada a ver com aquilo que foi orientado. Então, mas o parágrafo foi feito, mas não foi feito de acordo com o orientado.
né? Então, se foi dito na aula, por que eu vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi pedido, né? Certo? Então, tem que fazer aquilo conforme orientado. Então, aqui tivemos um problema na construção do parágrafo. E aí, a primeira tabela, né? Não tem nenhuma tabela anterior lá na etapa 1, né? Nem nos itens anteriores dessa etapa 2. Então, essa é a primeira tabela do documento. Tá? Então, tabela número 1, fornecedores, itens adquiridos, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, né? Que são os elementos de estrutura da empresa, né? Para a empresa funcionar, as operações acontecerem, a empresa tem que ter, né? Computador, cadeira, mesa, ar-condicionado, né? Armários, prateleiras, né? Tudo que a empresa precisa para funcionar, montar a sua estrutura. Ou seja, essa primeira tabela não vai nenhum item que vai ser vendido pela empresa, né? É tudo item que faz parte da estrutura para as pessoas trabalharem, né? Para a empresa estruturar, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui no cabeçalho, né? Na tabela, então, aquilo que vai ser registrado. A ordem, né, que vai ser aqui a sequência dos itens, né? No caso, eles tiveram 28 itens, né? Enumerados. A descrição dos itens, então, ar-condicionado, armário de escritório, e aí colocaram todos eles aqui. As quantidades que foram, né, pensadas para estruturar a empresa, então, visto os ambientes da empresa, né? Depois mais adiante vai ter o layout, vocês vão construir esse espaço, a gente vai ver quantos espaços tem dentro da empresa. Eles pensaram ali nos espaços deles e viram a necessidade de 5 ar-condicionados, tá? Pesquisaram lá o melhor preço, dentre as empresas pesquisadas, as lojas americanas eles acharam o melhor preço, então colocaram o fornecedor, lojas americanas, acharam na época, né, o preço do ar-condicionado a R$ 1.135, como é 5, né, o valor total, multiplica ali o 5 pelo valor unitário, deu um total, né, em ar-condicionado de R$ 5.675. Forma de pagamento, né, para essa aquisição, 30 dias. Tá? E aí fizeram, então, a lista de todos os itens, as quantidades, né, fornecedor dos itens, o valor unitário de cada um, o valor total de cada um dos itens. Tem que distribuir, né, conforme a gente já explicou na aula da terça-feira, algumas coisas à vista, umas para 30, umas para 60, umas para 90 dias, tá? Pelos motivos que a gente já explicou na aula da terça. Tá? Tem essa distribuição, tá? Em 4 possibilidades, obrigatoriamente, à vista, 30, 60 e 90 dias. Essa foi a nossa orientação da aula da terça. Tá? E nessa tabela, nós temos algumas coisas, tá? À vista, 30, 60, mas cadê os 90 dias? Tá? Não tem. Tá? Não foi feito conforme orientado. Então, não esqueçam disso. No final da tabela, claro, vai ter o total, né? Somado, então, o valor total de todos os itens adquiridos, nesse caso aqui, chegou a R$ 93.100,51. Abaixo disso, o que tem que ter? Lembra? Aquela distribuição, né? Desse valor, quanto ficou à vista, quanto ficou para 30, quanto ficou para 60 e quanto ficou para 90 dias. Eles até colocaram em 90 dias, mas não colocaram a distribuição e ficou sem valor. Tá? Então tem que ter a distribuição, gente, em 4 períodos, né? À vista, 30, 60 e 90. Tá? Então está aqui alguns erros já nessa primeira tabela, né? A tabela de itens para a estrutura da empresa. Tá? Fonte 2 pontos, autoria própria, sempre alinhado à esquerda. Né? Também não está aqui. Então, a seguir vem a segunda tabela. Essa tabela é a tabela de estoque, né, da empresa. Tá? Um estoque para 30 dias, conforme a gente comentou, né, na aula da terça-feira. Tá? Precisava ter esse parágrafo aqui no meio, entre uma tabela e outra? Não, né? Lá quando for falar na introdução do item 3.3, vai falar das tabelas e já fala que a tabela de estoque é para 30 dias, né? Não tem um parágrafo entre as duas tabelas, tá? Essa informação poderia estar muito bem lá no parágrafo inicial. Aí fechou a primeira tabela, vai para a segunda. É a tabela 2, fornecedores de itens adquiridos, agora são itens para estoque da empresa, né? Tá? Se é uma empresa que vai produzir algum produto, né, essa empresa, na produção do seu produto, vai ter os seus insumos para estoque. Então, se fosse uma confeitaria, né, a empresa
é uma confeitaria que faz bolo, por exemplo. O que estaria ali nos itens do estoque da empresa? Farinha, ovo, leite, chocolate, né? Coisas para fazer bolo, né? É o meu estoque. Quando o cliente pede o bolo, eu vou lá no meu estoque, pego as coisas, faço o bolo e vendo. Né? Se é uma empresa, uma prestadora de serviço, né? O exemplo que a gente utilizou na terça-feira, né? Que era uma empresa lá de prestação de serviço de instalação automotiva. O que eles tinham no estoque, né? Farol, alarme, que quando chega alguém com seu carro para fazer uma instalação, eles têm aqueles itens que eles vão usar para prestar o seu serviço. Né? É isso a tabela 2. São os itens de estoque que a gente usa para prestar o serviço, né? Ou produzir o produto. Tá? No caso aqui no exemplo da Café Paris, né? Então eles têm lá, né? Não só os tipos de café, mas os acompanhamentos, né? Que a pessoa tem junto ao café. Né? Então eles têm também aqui a coluna, né? Ordem, descrição, quantidade, fornecedores, o valor unitário, o valor total e a forma de pagamento. Tá? Então, pão de forma, pão integral, presunto, queijo, alface, tomate, açúcar, enfim, todos os itens, né, que fazem parte aí da cafeteria. Foram um total de 24 itens. Tá? As quantidades pensadas para estoque de 30 dias. Tá? Então, pão de forma, vamos colocar aqui 21 unidades. 21 unidades o quê? Pão de forma, 21 unidades, é 21 fatias? É 21 pacotes de 400 gramas? 21 pacotes de 500 gramas? 21 unidades de quilo de pão de forma? Então, gente, tem que ser claro, né, o que se trata. Então, só colocar pão de forma e não colocar se é pacote de 500 gramas, 400 gramas de quilo, como é que é isso? Porque aqui eu não consigo dimensionar esse estoque aqui, né? Tá? Então, tem que ser preciso nas informações. A mesma coisa que aconteceu com o pão integral. 21 unidades de pão integral. 21 unidades de quê? De fatias de pão integral? De quilos? De pacotes de 400, 500, 600, 800 gramas? Não se sabe. Presunto. 6 quilos. Tá, aí ok, né? Queijo, 9 quilos. Aí ok. Mas esse queijo aqui, gente, é queijo mussarela? Queijo prato? Que tipo de queijo é esse? Né? Tem que colocar. Tá? Então, prestem atenção para o tipo de produto ou o tipo de serviço de vocês, para que na hora de colocar a descrição dos itens que vão fazer parte do estoque de vocês, as informações não fiquem perdidas. Para quem olha, saber, é 21, mas é 21, né? No caso aqui do pão de forma, de pacotes de 500 gramas. Aí fica evidente, né, do que está se tratando. Aqui não fica evidente, né? Fica muito perdido. Tá? Então fiquem atentos na informação precisa. Certo? Aí colocaram o nome do fornecedor, o valor, né? R$4, tá? Cada unidade, então, né? R$4. O total aqui seria R$4 vezes as 21 unidades, R$84 o valor total. Mas a gente começa a olhar assim, né? E pensar. Com 21 unidades, R$4 cada unidade, né? 21 vezes 4 é 84? Absolutamente não. Né? 21 vezes 4 dá 84? Sim ou não? Temos que calcular isso, né? Então, uma pegadinha. 21 vezes 4 é 84, senhor. Para mim não será. Porque eu não sei se esse pão de forma é de 500 gramas, não sei se esse pão de forma é de 600 gramas, não sei se é de 1 quilo. Para mim não é, não significa absolutamente nada esses R$84. Esses 4 vezes 21 não é 84. Sim. A gente não sabe o que é. Vejam como é que fica. A partir daqui, o valor financeiro. Aí depois, essas informações financeiras, a gente vai utilizar para fazer a parte contábil, né? A parte de estoque vai servir para a gente montar, né, nosso fluxo de caixa, vai servir para a gente montar DRE, balanço,
né? Para a gente ver os custos da empresa, totalmente perdido. A gente não sabe se esse R$ 84 aqui realmente é 84. Tá? Então, esse dado, essa informação aqui não tem valor. Essa tabela não vai ter valor. O valor que está aqui não é real. E tudo que a gente faz para planejar uma empresa precisa ser real, verdadeiro. Senão, quando eu colocar essa empresa a funcionar, eu já vou estar quebrando de cara, porque os valores que eu usei para planejar a empresa estão tudo errados. Né? E aí, quando eu for de fato fazer as compras, mas eu tinha colocado 21 unidades lá, vezes 4, uma não era 400 gramas os pacotes, era de 800, ou era de 200. O preço nem era 4. O pacote do pão de forma era R$ 6. Pô, vai aumentar o custo, muda tudo, na parte financeira, muda tudo lá na parte contábil. Bom, se eu fiz errado aqui, quando eu for fazer a parte financeira, eu vou ter que refazer a etapa 2, vai ter que refazer a etapa 2. Então, gente, façam certo já desde a primeira vez. Tá? Aí é uma pegadinha, né? Porque depois lá vai dar tudo errado. Né? E eu vou olhar a tabela e vou olhar assim, ó, pessoal, tem que arrumar, tá faltando. Então, façam certo desde a primeira vez. Tá? Muito bem. Então, digamos que tivesse sido feito certos os valores, tá? Então, tem todos os valores totais, soma todos os valores totais e no final, né, se chegou aqui a um estoque para 30 dias de R$ 12.636. Tá? Olhando o valor do estoque, né, e pensando que é uma cafeteria que vai funcionar 30 dias no mês, eu já começo a olhar as quantidades. Né? 30 dias, uma cafeteria funcionando, só com unidades de pão vai ser suficiente? Só 6 quilos de presunto será suficiente? Quantos clientes a empresa disse que tem? Aí eu vou olhar na pesquisa, vou olhar na primeira etapa, lá na estimativa de faturamento. A empresa disse que teria 3.000 clientes no mês. 6 quilos de presunto dá para 3.000 clientes. E aí a gente já começa a fazer a conexão entre tudo que está sendo planejado. Então, se eu estou fazendo estoque para 30 dias, considerando que eu já estimei lá na primeira etapa que eu teria 3.000 clientes por mês, opa, as quantidades já não estão fechando também. Tá? Então, gente, é um planejamento de estoque para 30 dias, né, considerando o número de clientes que eu já estimei que a empresa vai ter. Né? Então, tem coisas que daqui a pouco não vão fechar, né? 9 unidades de alface, 30 dias de trabalho, 3.000 clientes. Tá? 6 unidades de maionese, aqui a gente nem sabe, né? De novo a pegadinha, né? E R$ 120 aqui, 6 vezes 20 não é 120, porque eu não sei se é quilo, meio quilo, 200 gramas de maionese. Esse 6 vezes 120 não vai dar 120. Faça um cálculo se for de quilo, já não é esse preço, né? Se for de meio quilo, já não é esse preço, né? Então, se for pote de 5 quilos que tem, né? Maionese para 5 quilos também não é 20, né? Muda tudo, tá? Bom, se for 6 unidades de 200 gramas e é 3.000 clientes no mês, já não vai dar para o mês. Então, por isso é importante colocar, né, as informações completas, tá? Mas, como eu falei, considerando que tivesse tudo certo, né, 12.636, tá? E esses 12.636 tem que estar distribuído em à vista, 30, 60, 90 dias. Não foi esse o nosso combinado? Foi, né? Na aula da terça-feira, exatamente que a gente disse isso, né? Tudo está gravado. E aí a gente olha aqui a coluna da forma de pagamentos. À vista, à vista, à vista. Oh, cadê o 30, 60, 90 dias? Temos um erro aqui, né? A distribuição não foi feita adequadamente, tá? Tá só à vista e não tem a distribuição para 30, 60, 90 dias. A distribuição tem que ser assim pelos motivos que foram explicados na aula da terça-feira. Tá? Muito bem. Isso você tem que cuidar, tem que corrigir. Fonte 2 pontos, autoria própria, alinhado à esquerda, né, na tabela. Não cometa esses mesmos erros, tá?
E aí, eles não esqueceram, né, que é uma coisa que eu até tinha comentado com vocês na terça, que muitos grupos esquecem, essa última tabelinha aqui, que é a tabelinha totalizadora. Tá? Embora eles não tenham esquecido da tabelinha totalizadora, esqueceram de colocar, né, tabela 3, né, totalizadora das compras, aí sim vem, né, a tabela, compras totais, quantos por cento ficou à vista, quanto ficou em 30 dias, quanto ficou em 60 e quanto ficou em 90. Tá? Somados os valores das tabelas, né, deu aqui 105 mil e alguma coisa, e distribuíram, né, os valores desses 105 mil de acordo com o que estava, né, estabelecido na divisão aqui, à vista 30, 60, 90, na primeira e na segunda tabela. Tá? Então, aqui ok, só faltou o título, faltou a linha à esquerda, e é claro, né, os valores estão todos errados aqui, pelos motivos que a gente já explicou, né? Não fizeram distribuição 30, 60, 90 nas duas tabelas, como deveria fazer, os valores, né, estão todos errados nas tabelas, né, em relação ali a quantidades, preços, né, porque não foi pensado, né, adequadamente, né? Então, cuidem, gente, tá? Aqui é estoque para 30 dias, então eu vou olhar o que a empresa de vocês faz. Eu vou olhar a estimativa de clientes que vocês já colocaram na etapa 1. E vou olhar já o primeiro item aqui, né? Ah, colocou ali, é uma empresa, é uma pizzaria. Digamos que algum grupo de vocês é uma pizzaria. Aí eu vou olhar ali, né? Farinha, que vocês vão fazer a massa da pizza, né? Farinha. E aí a previsão era atender 10 mil clientes por mês. E aqui é o estoque para 30 dias, né? Para a pizzaria. Colocou de farinha, colocou 10 quilos de farinha. Bom, quantas massas de pizza a gente faz com 10 quilos de farinha? Para atender 10 mil clientes no mês, e esses raciocínios você tem que fazer, tá? Para fazer a construção. E aí colocou farinha. Opa, não está faltando informação aqui? A farinha, a gente chega no local para comprar e diz, eu quero farinha. Tá, mas quantos quilos? Tá? Então, vou ter que colocar aqui farinha, pacote de 1 quilo, farinha, pacote de 5, farinha, pacote de 10. Tá? Quantos pacotes? O preço de cada pacote para chegar no valor certo, né? Ajustado. Tá? Então, faça essa comparação, né? E observem que vocês já fizeram algumas construções, né? Então, não vamos chegar aqui na hora de fazer a tabela do estoque, né? E agora a gente inventar outras coisas, né? Tipo, a gente já tinha estimado que seria 10 mil clientes e agora a gente diz que vai ser 1.000 clientes, né? Então, a tabela de fornecedores não bate com a primeira etapa lá que foi construída, né? Certo? Então, usem sempre a lógica que já está sendo construída, tá? Se vocês fizerem alguma alteração aqui na quantidade frente à estimativa de clientes, né? Pô, aquela estimativa que a gente fez na etapa 1 lá ficou muito pouca, né? A venda realmente a gente não tinha pensado muito bem. Tá, ok, ajusta lá a etapa 1, né? E já faz aqui o estoque com aquele ajuste de quantidade de clientes de lá, tá? Para ficar adequado. Né? Senão, ao olhar depois a estrutura completa do roteiro, não vai bater as coisas, tá? Então, tome cuidado em relação a isso. E não esqueçam da tabelinha final, né? Fazendo certo, gente, esse 3.3 vai poupar muito retrabalho de vocês, não só depois, né, nos ajustes a fazer dessa etapa 2, mas depois na construção das próximas etapas, que vão utilizar informações daqui dessas tabelas. Se fizer errado aqui, e depois a gente for para a próxima etapa e para a próxima, e precisar buscar informações aqui, e tiver, né, com esses erros que a gente acabou de ver, né, desse grupo, não vai ir adiante. Aí vai ter um trabalho, voltar, refazer, acertar tudo para depois conseguir fazer a etapa que vem na parte contábil e financeira, tá? Então façam certinho, alinhado, tá? E até se fizer certinho, alinhado, né, da primeira vez, eu vou olhar, tá tudo ok, vou dar nota máxima, né, dessa etapa, nota 2, vai feedback para vocês não vão ter retrabalho. Agora tem que ficar vendo, né, qual foram as observações que o professor colocou para a gente ajustar tudo, né, que ficou de errado. Não precisa ter essa segunda parte, se fizer certo da primeira, né? Então, tem a aula da terça, né, com o passo a passo, tem essa aula da quinta, né, com os erros mais comuns, então, né,
fica, na minha visão, é claro, né? Fica relativamente simples, né? De realizar a entrega dentro daquilo que foi, né, orientado, tá? Os vídeos, né? Ficam disponíveis para vocês sempre que vocês quiserem rever, né? Ah, professor, eu não vou ter tempo de fazer tudo hoje, né? Vou fazer um pouco na sexta-feira. Aí na sexta-feira não tem aula com o professor. Pega o vídeo, né? Eu fiquei com 3.3, essas tabelas. Vou pegar a aula da terça-feira, né? As orientações que o professor passou lá. Né? A aula teve 1 hora e pouco, mas eu posso adiantar, ir lá para o 3.3, né? E vejo aquele trecho ali, que foi 20 minutos, e eu fiquei com aquele trecho. Olha as orientações do professor. Ah, fiquei com 3.3, vou pegar a aula da quinta, que são os erros mais comuns, né? E adianto o vídeo, olho só o 3.3, o que o professor falou ali para cuidar nessas tabelas e tal. Porque eu fiquei com 3.3, então eu preciso dessas duas informações. Se eu não lembro da aula ao vivo, né? Eu vou dar uma olhadinha nesses trechinhos, já para fazer certo, não ter que fazer retrabalho depois, né? E fazer ajustes, tá? Fica a recomendação. Não é obrigatório rever, né? Mas é uma alternativa aí que fica para vocês, tá? Pessoal, dúvidas, perguntas do nosso 3.3, estudo dos fornecedores? Miriam levantou a mão, pode falar, Miriam. Sor, nessa tabela de materiais para o mês, eu tenho que pôr a mão de obra, porque a minha empresa, vamos supor, é de cosméticos. Então tem que ter uma equipe para laboratório e para construção desses cosméticos. Ela vai contabilizada também? Mão de obra não é estoque, tá? Tá. Deixa eu A gente dúvida. a gente vai ter, numa etapa posterior, um momento específico para a gente ver o custo com mão de obra, tá? Aqui é só custo com estoque. Então, tu disse que é salão? Salão de beleza, é isso? É cosméticos. Cosméticos, tá. Então, vai aqui os cosméticos, ou se vocês forem produzir os cosméticos, né? Os materiais utilizados para produzir esses cosméticos, tá? Nessa lista de fornecedores para 30 dias, tá? A mão de obra não vai porque ela não é estocada, né? Ela não é Físico. insumo, né? Para prestação de serviço. E aí a gente vai ter um item, tá? Não te preocupa, vai ter esse item aí de mão de obra mais à frente na próxima etapa, tá? Tá certo. Eu posso fazer a pesquisa, então, por Google mesmo, né? Eu lançar ali o produto que eu preciso e naquela página de compras deles e fazer o orçamento por ali mesmo, né? Procura aqueles, claro, né, que foram os melhores preços para vocês, né? Para não impactar muito os custos depois lá no cálculo, né? Que vem depois. A gente vai ver se a empresa vai dar lucro ou não, né? Se eu utilizei fornecedores caros, essa tabela vai impactar bastante depois para vocês, tá? Então tem que buscar o melhor preço sempre, tá? E claro, muita atenção, né? Eu vou vender, eu vou ser um comércio e vou revender um produto cosmético que eu estou comprando, ou eu vou produzir esse cosmético, tá? Isso é importante porque essa muda, né? Os itens que vão dentro dessa tabela, tá, Miriam? Tá bom. Obrigado, Soraya. Obrigado, Miriam, pela pergunta, pela participação. Gente, façam como a Miriam, ó. Já esclareceu uma dúvida, né? Participou. Então, todos que desejam, né? Aproveitem esse momento, antes do intervalo. Mais alguém, gente? Tranquilo por enquanto? Sora, ali na última tabelinha ali do valor total, né, entre as duas tabelas, tem que escrever tabela 3 ali, seria? Isso, perfeito. Sequência. Tabela 3, né? Uhum. Compras totais, né? E aí faz a tabelinha e faz a distribuição, né? Totalização do à vista 30, 60, 90, considerando, né? O resultado das duas tabelas, tá? Ok, obrigada. Feito, Maria, obrigado. Muito bem, gente. Então, vamos fazer o nosso intervalinho, né? 15 minutos por um café, né? Descansar um pouquinho. E aí, na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada, que é sempre ao vivo, né? Então, obra a chamada, vocês precisam responder para receber a presença. Tá? Depois da chamada, nós
Vamos ter aí o espaço para os grupos, né, se reunirem, né? Se ainda não dividiram, né, as tarefas dentro dessa etapa 3, fazer essa divisão de tarefas. Se já dividiram, continuar, né, a produção da etapa 3. E aí eu fico aqui conectado, né, com vocês até o meio-dia, para vocês, enfim, estou fazendo aqui o 3.3, travei numa parte, quer perguntar, quer tirar dúvida, só habilita o microfone, né, participa aí fazendo as suas dúvidas e perguntas para a gente ir ajudando vocês, tá? Ok, senhor. Certo? Muito bem. Então agora, 10h30, voltamos do nosso intervalo 10h45, tá? Com a nossa chamada. Durante o intervalo, eu só fecho o microfone e a câmera, tá? A gente abre de volta no retorno do nosso intervalo. Aqueles que, eventualmente, né, estão conectados pelo 3G, 4G, né, às vezes precisam, né, sair da conexão para poupar um pouquinho os dados, né, mas volta depois. Quem não está, né, em 3G, 4G, né, na internet normal, não precisa sair, né, permanece na conexão aí, facilita bastante, tá? Para a volta do intervalo a gente já começar a chamada. Então, até daqui a pouquinho, gente.